a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Os que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Então vamos elevando o nosso pensamento até ao alto, até Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e Irmão, a Maria, Mãe de Jesus, também nossa Mãe, aos mensageiros divinos que aqui se fazem presentes, aos nossos mentores individuais. Vamos agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos novamente aqui reunidos para mais este Evangelho do Cristo. Vamos pedindo equilíbrio, tranquilidade, sustentação, para que possamos assimilar o Evangelho da melhor maneira possível. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Vamos emanando muita luz, muito amor ao nosso irmão Cícero, para que ele possa explanar o Evangelho da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. A todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Hoje nós vamos falar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Vou ler um trecho inicial aqui, que é um trecho bíblico, e depois a gente vai tratar do tema egoísmo, que está dentro deste capítulo. Os fariseus, o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. E de todo o vosso espírito, é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Marcos, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Muito bem. Nas instruções dos Espíritos, Emmanuel vem nos falar sobre o egoísmo. Vamos ver o que ele nos fala e nos convida a refletir. O egoísmo, ele começa assim: esta chaga da humanidade deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de a fazer subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Disse-lhes coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combater em si, porque este monstro devorador de todas as inteligências é filho do orgulho. É a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo de caridade. Pôncio Pilatos, o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações
do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Esse antagonismo da caridade e do egoísmo é a invasão dessa lepra do coração do humano que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. E é a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhes entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar nas escalas dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpar do vosso coração o egoísmo. Nos disse Emmanuel numa mensagem trazida em Paris, 1861. Muito bem. Então, primeiro, Jesus fala que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. E disse que toda a lei está contida nesses dois mandamentos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como nós podemos amar a Deus se nós não estamos... se a gente não pode encontrar Ele como uma unidade física, como uma pessoa como nós? Podemos amar a Deus vivendo as suas leis, cumprindo os seus mandamentos. E com quem a gente cumpre o mandamento? Com quem a gente ama? A quem a gente ama, a quem a gente perdoa, a quem a gente serve, a quem a gente não rouba, a quem a gente não mata, a quem a gente não cobiça, a quem a gente não deseja, a quem a gente não adultera? Ao próximo. Por isso Jesus disse que o segundo e também maior mandamento era amar o próximo como a nós mesmos. Aí tem uma coisa muito importante para a gente pensar. Quando é que nós precisamos amar o nosso próximo? Quando ele é nosso próximo legal, nosso próximo amigo, que nos apoia, que não nos contraria, que nos faz o bem, e aí estar com ele, reencontrá-lo, retribuir o bem que ele faz é uma coisa natural? Também. Mas também recomenda, o próprio Cristo recomenda que a gente ame os nossos inimigos, ou seja, as pessoas que de alguma maneira nos faz mal, ou apenas nos contraria, porque às vezes sequer as pessoas nos fazem mal, mas só porque nos contraria, já começamos a chamá-lo de nosso inimigo, de alguém que só quer o nosso mal, que não nos apoia, sem às vezes sequer prestar atenção no que a pessoa está dizendo, com a seguinte pergunta: será que eu sou assim mesmo? Será que eu fiz isso mesmo? Será que eu não percebi? Normalmente a gente faz as críticas sem perceber, ou sem querer perceber que aquilo que o outro fala, se aquilo que o outro fala tem alguma verdade. Bom, então para amar a Deus é preciso amar o próximo. A gente também já ouviu dizer que Deus ajuda os homens através dos homens, uns dos outros, todos nós, né? Homens e mulheres. Pois bem, quando Emmanuel fala para a gente do egoísmo e diz que é a doença da humanidade, que é isso que atrasa o nosso progresso, que é isso que faz com que a gente ainda não consiga viver o cristianismo, ou seja, a boa nova de Jesus, como ele nos recomendou. Ele disse que é isso que ainda nos faz duvidar, ou que nos faz parar a caminhada. Por quê? Porque no momento que nós temos que escolher entre nós e o outro,
Se estamos cheios de egoísmo, escolhemos a nós mesmos. Há quem diga que para sermos felizes é importante pensar na gente em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar. Está cheio dessas teorias na filosofia, como se isso fosse suficiente para a nossa felicidade. Bom, a doutrina espírita nos diz que nós vivemos num mundo de provas e expiações ainda. Então, será que é mesmo possível ser feliz? Se o mundo é de provas e expiações, quer dizer que é um mundo onde eu preciso reconstruir nos lugares ou com as pessoas que ontem eu destruí. Eu preciso expiar os meus atos, colher os frutos. Eu preciso provar aquilo que eu disse que já entendo, que já entendi, que já compreendi. Preciso experimentar, sentir na pele. Para que essa transformação e esse entendimento se consolide verdadeiramente dentro da gente. Então precisamos pensar um pouco além. Claro que nós temos que pensar como individualidade, porque o próprio Emmanuel nos recomenda cuidar do nosso problema de egoísmo, não querer mudar o outro, né? Ele diz, tenha coragem, porque é preciso mais coragem para, ao receber uma ofensa, virar as costas do que revidar. É preciso ter mais coragem de aceitar a possibilidade que o outro está certo ao nos criticar do que rebater a crítica. Por isso Emmanuel diz, olhe para você, empenhe toda a sua força, fala da coragem, tenha coragem de olhar para você mesmo. Não para se condenar, não para se achar a última pessoa do mundo. Nós precisamos lembrar, quando a gente está se sentindo mal, que foi o próprio Cristo, o próprio Jesus, né, conhecemos como Jesus, que é o Cristo planetário, que autorizou renascermos para esta vida. Ou seja, estamos prontos, está na hora. Mesmo com as nossas dificuldades, já temos condições de renascer. Por isso, tantos e tantos e tantos irmãos ainda não estão em condição de renascer. A espiritualidade nos dá uma informação que para cada 10 espíritos do planeta, 3 estão vivos no corpo, 7 ainda aguardam a oportunidade. Então não é para nos acharmos os piores, os sem esperança, não é para vivermos sem esperança, não é para nos acharmos aqueles que não têm jeito. Não, de forma nenhuma. Nós fomos escolhidos por Jesus, autorizados por Jesus para renascer agora, com tudo que temos e com tudo que somos. Na verdade, estamos mais do que somos. Pois bem, pensando na individualidade, mas pensando no coletivo. Como? Eu sou uma individualidade que preciso trabalhar e combater o egoísmo, mas eu vivo no coletivo. Eu vivo num planeta com os meus irmãos de humanidade. Então, a única maneira de combater o meu egoísmo é exercitando a caridade. Olha só como Jesus, sábio, maior dentre nós, irmão que nos ama, nos ensinou. Ele nos deu a chave. Ele diz, quer viver bem? Ame o próximo. Ame o próximo. Então, todas as vezes que estou abrindo mão de mim para fazer alguma coisa para o outro, abrindo mão do meu tempo, do meu esforço, do meu descanso, do meu lazer, para ir de encontro ao meu irmão e compartilhar qualquer coisa que eu tenho de bom para com ele, eu estou deixando de fazer para mim, combatendo o meu egoísmo. Jesus nos deu a chave. Para que ninguém diga assim, não consigo. Não, eu sou assim mesmo, nasci assim. Não. Nós renascemos todos com esta doença. Emmanuel chamou de chaga, uns mais, outros menos, e ainda mais e menos em relação ao tempo.
Pode ser que a gente passe um tempo da nossa vida com o nosso egoísmo lá controladinho, aí de repente acontece alguma coisa, pronto, já desperta aquele egoísmo, e anos depois, se a gente não prestar atenção, não buscarmos nos alimentar do Evangelho de Jesus, que alimenta o nosso espírito, que nos faz relembrar, que nos faz dar um passo para trás, a gente segue muito egoísta. Só pensamos em nós mesmos. O máximo que nós fazemos é pensar nos nossos familiares. E ainda diz assim, não, estou fazendo caridade. Mas é sempre para o meu filho, para o meu irmão, para o meu pai, para o meu cunhado. Veja que até as leis dos homens já faz algumas recomendações para algumas atividades, sobretudo as atividades públicas. Não beneficie os seus. Procure dar oportunidade a todos. Então, é necessário a gente estar atento a isso, atento ao mundo que vivemos, a todos que nos cercam. Voltando um pouquinho para falar sobre fazer para o próximo que gostaria que fizessem para a gente, a maneira de amar, né? Como devo amar? Deve fazer para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Mas tem um detalhe neste ensinamento do Cristo. Para fazermos isso, só vamos conseguir nos aproximarmos da pessoa quando nos colocarmos no lugar dela. Porque não dá para dizer o que nós vamos fazer para o outro, considerando a minha vida como está, sem considerar a vida do outro como está. Ou seja, esmola dá para dar e ir embora, caridade não. Caridade tem que estar perto, tem que caminhar junto, tem que se interessar em ouvir, tem que se interessar em saber por quê, mais do que por quê, como essa pessoa está vivendo. E aí sim vamos saber vamos nos aproximarmos um pouco do que pode ser melhor para o outro. Mas se ficarmos distante, se ficarmos aqui olhando a pessoa aqui, dificilmente. Porque a gente vai dizer, eu gosto disso, mas a necessidade de quem está aqui é outra, bem diferente. Eu me lembro que há muitos anos atrás, um grupo que faz um trabalho incrível na Igreja Católica, os Vicentinos, faz um trabalho social muito importante nas comunidades, assiste as famílias em suas necessidades, com alimentos, levam o alimento até os lares. Certa vez um grupo que um dos meus familiares fazia parte, foi visitar uma casa. E aí uma pessoa cheia de boa vontade, com muito amor no coração, ao adentrar a casa daquela família, mais que depressa procurou uma vassoura e começou a varrer. Aí a dona da casa disse assim, você pode parar um pouco de varrer? Aí todo mundo parou e a pessoa disse assim, você não gostaria de saber por que a minha casa está suja? Por que eu não varri a minha casa antes de você começar a varrer? Então veja, a pessoa estava cheia de amor. Achou a casa suja, disse, não, casa suja é ruim, vou limpar. Mas se interessou mais na casa. Pelo menos primeiramente com a casa. Então é preciso desejar se colocar no lugar do outro, para que aí a gente se aproxime deste amor que Jesus recomendou, que é fazer para o outro o que gostaríamos que fosse feito para nós, se estivéssemos no lugar do outro. Precisamos tentar conhecer o lugar do outro. Nós temos mania de quando uma pessoa nos conta um problema de ordem familiar, alguma coisa do tipo, meu marido fez isso para mim, meu filho fez isso para mim, filho menos, marido mais, esposa mais. Em nome de um amor, a gente começa a criticar essa pessoa. O que fez o mal lá? Aí faz um monte de crítica. Um pouco dessa crítica é para dizer que nós somos melhores do que o outro. De modo geral, quando a gente está apontando o defeito do outro, é como a gente dissesse assim, tá vendo? Tá vendo? Aquela pessoa tem esse defeito, eu não tenho, eu sou o melhor. Egoísmo e orgulho. Depois, falta de caridade. Quem nos conta que está sendo ferido pelo seu cônjuge, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, está ferido, porque está sendo magoado por alguém importante. E aí a gente, ao invés de ouvir e ter palavras de esperança, a gente ainda torna o outro ainda pior em nome de justiça.
Precisamos ficar atentos a isso. Precisamos. Quando uma mãe adentra as salas de orientação, atendimento fraterno, e nos fala sobre violência doméstica, ela não nos fala querendo a prisão e condenação de quem foi violento. Ela nos fala porque está com o coração sofrido, porque quer deixar de sofrer, e quer que aquele que está violento também se transforme e deixe de ser violento. Porque se ela quisesse que ele fosse preso, ia na delegacia. Então é importante a gente pensar melhor. Antes de apontar o dedo para o outro, olhar para as nossas vidas. Houve um tempo que quando a gente via alguém fazendo alguma coisa errada, ainda bem que não é minha família. Pois é, mas o tempo passou. E quem de nós pode dizer que não tem nenhum membro de sua família que ainda faz as escolhas erradas? Todos nós, de um jeito ou de outro. E isso porque a gente não vai acessar as vidas passadas. Graças a Deus, renascemos debaixo do véu do esquecimento. Porque senão iríamos nos encontrar a nós mesmos cometendo erros no passado. Eu sei que está um pouco tarde para essa pergunta, mas tem alguém que está vindo na casa pela primeira vez hoje? Se tiver, pode levantar a mão? Ok. Sejam bem-vindos. Vocês já tiveram em outros centros espíritas kardecistas antes? Sim. Você também? Ótimo, que bom. Por que a pergunta? Porque nós estamos falando de vida eterna aqui e outras vidas, né? Por isso, tá? Que bom que vocês também já compartilham deste pensamento, deste ensinamento, dessa doutrina que também foi prometida por Jesus quando Ele disse que nos enviaria um Consolador para nos fazer lembrar de todos os seus ensinamentos e nos revelar muito mais. Bom, então, com vidas passadas, considerando as vidas passadas, perdemos o direito de julgar. Considerando que hoje não cometemos determinados erros, temos que nos encher de esperança que todos se modificarão. Cada um tem seu tempo, mas todos irão se modificar. Se nós formos capazes de ter para com eles atitude de amor, que são as atitudes, as coisas mais gerais, vamos adiantar o progresso desses nossos irmãos e, por consequência, o nosso. Se nós não formos capazes, continuarmos sendo egoístas, criticando, apontando os dedos, só se preocupando com o nosso bem-estar, só se esforçando para resolver o próprio problema, olhando para si mesmo, dedicando-se a supostos prazeres para ser feliz como unidade, o tempo vai ser mais longo para eles e para nós. Nós estamos vivendo na cidade de São Paulo. Pois bem, tudo o que acontece na cidade de São Paulo nos atinge de um jeito ou de outro. Então é problema meu, sim, enquanto tiver um irmão assaltando. Estou sujeito a ser roubado, eu moro aqui. Enquanto tiver alguém se drogando, estou sujeito à violência de alguém que está sob efeito da droga, porque vivo aqui com ele. Enquanto tiver droga circulando, estou sujeito que os meus também se envolvam com as drogas. Claro que estou, estamos todos. Então, é meu dever me preocupar comigo, nosso dever, nos preocuparmos com nós mesmos e com os nossos irmãos de humanidade. Me lembro um dia que um detento, após cumprir sua pena, teve lá a sua liberdade. Passado 15 dias em liberdade, foi perguntado: e aí, não está mais andando com aqueles caras não, né? Sabe o que ele disse? Estou. Como assim está? Porque todos os outros que me viram nascer, quando me vê na rua, entram para casa. Disse ele: cumpri minha pena, estou quite com a justiça, obviamente a justiça dos homens, mas a sociedade não me aceita mais. Só os mesmos que roubavam comigo me aceitam. Isso é responsabilidade nossa. Então que a gente
Cuide da gente. É preciso se amar para amar o outro, é verdade. Mas é preciso amar o outro para combater o egoísmo e para que todos nós possamos viver num planeta melhor. Assim, todos seremos melhores. Bem rapidinho, que o nosso tempo está encerrando, nós precisamos viver o máximo que nós pudermos atitudes de amor. Também tem que combater o egoísmo, o ímpeto, aquele dragão que está dentro de nós, que é, diante dos defeitos dos outros, nos calarmos. Conter esse ímpeto, conter esse desejo de demonstrar que amo, que gosto demais, que amo demais uma pessoa, que se foi contrariada porque é só a versão da pessoa, aliás, já começo a criticar a outra parte. Atitude de amor, silenciar diante dos erros dos nossos irmãos, ter para com eles de maneira individual a possibilidade de conversar, de esclarecer e de orientar. Se interessar em caminhar com as pessoas que vivem no erro, porque só temos uma chance quando caminhamos com eles. Se abandonarmos, não teremos chances. Vamos compartilhar com os nossos irmãos a nossa vivência religiosa, para que tão logo eles, como nós estamos sendo, seja alimentado pelo Evangelho do Cristo, encontre forças para fazer as próprias mudanças. Todos nós somos filhos de Deus, sem exceção, e todos nós precisamos nos reconectarmos com Ele para sermos melhores. Então, assim a gente pede a Deus, de infinito amor e misericórdia, a Jesus, que só existe para sermos felizes na terra, aos nossos mentores individuais, aos nossos amigos espirituais, que nos deem força, que nos encorajem para o convívio com o Evangelho, que nos encoraje para olhar para nós mesmos, para corrigir os nossos defeitos e nos dê força para amar os nossos irmãos de humanidade. Que Deus nos abençoe. Então, depois deste evangelho maravilhoso, que é um bálsamo para o nosso espírito, vamos fechando os nossos olhos e vamos vibrar. Lembrando que vibrar é doar. Doar os nossos melhores sentimentos em auxílio aos irmãos em necessidade. Vibremos pelo planeta Terra, por todos os países que o compõem. Vibremos pelo nosso Brasil, que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Vibremos pela paz no mundo. Vibremos pelos orfanatos, asilos, casas de repouso, manicômios, hospícios. Vibremos por todos os jovens, principalmente por aqueles que se encontram nos vícios, pois qualquer vício é maléfico. Vibremos pelos seus familiares que tanto sofrem. Vibremos por todos os lares, principalmente pelos lares que se encontram em desajustes, para que a paz, o amor, a união, a compreensão, a harmonia, o perdão, o amor reine nesses lares. Vibremos para que haja a implantação do Evangelho em todos os lares. Vibremos pelo nosso lar, pelos que lá se encontram. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos vizinhos de frente, pelo vizinho da esquerda, pelo vizinho da direita, pelos vizinhos dos fundos. Vibremos por esta casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Vibremos pelos seus trabalhadores e pelos seus dirigentes. Vibremos pelos irmãos que fizeram das ruas as suas moradas. Que a eles possam ser levados o alimento do corpo e do espírito, a luz do Evangelho de Jesus. Vibremos por todas as penitenciárias, principalmente por aquelas onde acolhe os menores infratores.
Vibremos pelos nossos inimigos, sejam eles encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nossos amigos, parentes, familiares, pelos que moram perto, pelos que moram distante. Vibremos por todos os hospitais, aonde houver um leito de dor, que as nossas vibrações possam chegar como bálsamos para o alívio das dores físicas e espirituais. E vamos deixando uma vibração em aberta para que o plano espiritual possa levar aonde fizer necessário. E vibremos por nós mesmos. Vamos pedindo forças, coragem, fé, esperança em dias melhores. Que a nossa caminhada evolutiva seja melhor junto aos irmãos de caminhada. Que possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por todos nós, Mãe querida, que somos tão pequeninos e pecadores, hoje e por toda a eternidade afora. Que Maria Santíssima os cubra com seu manto azul de paz. Que Jesus, que é médico de todos os médicos, médico de todos nós, derrame sobre todos vós bálsamos de cura. Que assim seja, graças a Deus. Bom tratamento a todos.